Em 1949, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, um menino chamado Roland Dew, de 13 anos, ganhou um tabuleiro Ouija do tio e passou a treinar sessões com a ferramenta. Após um acontecimento trágico, no entanto, as coisas começaram a ficar esquisitas. Roland Dew era o filho único de uma tradicional família da igreja cristã luterana. Na infância, foi privado de toda e qualquer diversão pela Segunda Guerra Mundial e cresceu confiando na companhia de seu tio Harriet. Sem ter muito o que fazer em casa, o menino demonstrou bastante interesse pelas práticas religiosas do tio, que era espírita. Ele então foi apresentado ao tabuleiro Ouija e nunca mais largou o artefato. O uso da peça mediúnica ficou ainda mais recorrente quando seu tio Harriet morreu, em 1949. Do dia do enterro em diante, Roland passava horas tentando conversar com o tio e, aparentemente, abriu uma porta que nunca mais poderia ser fechada. Logo depois da morte de Harriet, os pais de Roland começaram a notar barulhos estranhos na casa. Viam móveis se movendo por conta própria e objetos voando pelos cômodos. Sempre que o menino estava perto, coisas estranhas aconteciam. Desesperados, os adultos procuraram por Luther Miles Schultz, um pastor luterano. Em 17 de fevereiro de 1949, o religioso levou Roland para sua casa, a fim de observar o garoto durante a noite. Os acontecimentos sobrenaturais foram tantos que ele aconselhou a família a procurar um padre católico. Roland, então, passou por médicos, psicólogos e padres, mas poucos sabiam o que ele tinha. Até que Edward Hughes, um padre católico, decidiu conduzir um exorcismo no Hospital Universitário Georgetown, uma instituição jesuíta. O menino foi submetido ao exorcismo e, durante a sessão, arrancou uma mola do colchão onde estava deitado e cortou o braço de Edward. O ritual teve de ser interrompido e Roland voltou para casa. Os episódios sobrenaturais, entretanto, continuaram acontecendo e a família decidiu viajar para St. Louis. Lá, estudiosos da universidade local estudaram e analisaram o caso de Roland e testemunharam o garoto falando com uma voz gutural enquanto demonstrava aversão por qualquer objeto sagrado. O padre William Baldern, então, recebeu permissão do arcebispo para realizar outro exorcismo, ocorrido no Hospital Alexian Brothers. O religioso ainda contou com a ajuda dos jesuítas, Walter Halloran e William Van Hoo. Durante o ritual, palavras consideradas maléficas apareceram cravadas na pele de Roland, e de repente, o menino estava carimbado com dizeres como inferno e diabo. Segundo os padres, o jovem também gritava como um carneiro sendo abatido, e só falava em latim. Em determinado momento, o colchão de Roland começou a tremer, e os padres perceberam que os trabalhos deveriam ser mais extensos do que pensavam. Todos, então, passaram por 30 sessões de exorcismo. No meio do caminho, o jovem supostamente possuído quebrou o nariz de Baldern com uma força incomum. Em 18 de abril de 1949, o último dia de sessões sobrenaturais, Roland acordou tranquilo, gentil e aparentemente não se lembrava de nada. A família, que fora atormentada por tanto tempo, voltou aliviada para casa. Segundo Walter Halloran, apesar do terror anterior, Roland cresceu e teve uma vida bastante comum. Como prova do caso, estão os testemunhos do padre Halloran, que posteriormente disse aos jornalistas que foi muito manipulado pela imprensa para dizer o que as pessoas queriam ouvir, e os diários feitos tanto no hospital da Universidade de Georgetown quanto na Universidade de St. Louis. Em 1997, o escritor Mark Opsasny fez um profundo trabalho de investigação sobre o caso, levantando testemunhos contraditórios tanto de Halloran quanto dos jornalistas que cobriram o caso em Georgetown. Ele concluiu no livro que as histórias se entrelaçam todo o tempo, enquanto uma parcela das pessoas que acreditam na existência de Roland fala que ele viveu em Cottage. Outros afirmam que ele era, na verdade, um cidadão de Mount Rainier, também em Maryland. O primeiro jornal a relatar a história do exorcismo foi o The Washington Post, que usava basicamente relatos de Luther Miles Schultz, o primeiro pastor a atender o garoto. Outras publicações, como o The Evening Star, além dos jornais locais de Mount Rainier, apenas usavam uma série de suposições em cima da história. Em 20 de agosto, o The Washington Post publicou um enorme relato do caso, citando agora os nomes dos padres envolvidos no exorcismo. Foi esse artigo que inspirou o escritor William Peter Blatty a escrever o romance O Exorcista, que deu base para o longa.
E você, acredita nessa história? Fico por aqui e até o próximo vídeo do Panic TV. Obrigado.